Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso devocional, vamos meditar no livro de Esther e no cuidado que Deus tem com aqueles que confiam nele. Os eventos dessa história aconteceram no século 5 a.C., durante o reinado de Assuero, governante de um vasto império com 127 províncias. E ele governava tudo isso da fortaleza de Suzã, uma das capitais do império. No terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete luxuosíssimo, onde todos os nobres das províncias e oficiais militares foram convidados. Essa comemoração durou incríveis 6 meses e tinha o objetivo de mostrar a sua riqueza e poder. Quando essa comemoração terminou, ele ofereceu outro banquete, dessa vez com a duração menor, de 7 dias, para todos os moradores da fortaleza de Suzã, desde os mais nobres até os mais humildes. Mas que povo festeiro, hein? E enquanto isso, a rainha Vasti oferecia um outro banquete no palácio separado para as mulheres. No último dia da celebração, já animado pelo vinho, Assuero ordenou que os seus eunucos trouxessem Vasti, usando a coroa real para exibir sua beleza diante dos convidados. No entanto, ela recusou, o que foi considerado um grande desrespeito, pois ninguém podia dizer não ao rei. Suas ordens deveriam ser sempre obedecidas imediatamente. A Bíblia não especifica o motivo da recusa de Vasti, mas talvez ela não quisesse se exibir diante de um grupo de homens embriagados. Independentemente da razão, sua atitude foi vista como uma afronta à autoridade do rei, algo impensável em uma época em que se esperava a obediência cega e absoluta das mulheres. Então Assuero, furioso, reuniu-se com os sábios da época para decidir o que a lei permitia que fizesse com ela. E Memucã, um dos conselheiros, argumentou que a atitude dela não poderia ser tolerada, pois poderia influenciar outras mulheres a terem vontade própria. Algo completamente inadmissível naquela cultura. Por isso, decidiram destituí-la do cargo de rainha e bani-la para sempre da presença do rei, como exemplo para as demais. Passaram-se 4 anos e, em certo momento, o rei se lembrou de Vasti, mas os seus conselheiros rapidamente sugeriram que ele reunisse no harém as moças mais bonitas de todo o império para que a que mais agradasse o rei se tornasse a rainha. Dentre aquelas candidatas estava Radassa, conhecida na Pérsia como Esther. Após perder seus pais, Mardoqueu, seu primo que era bem mais velho que ela, a criou como filha. A Bíblia descreve Esther como uma mulher muito bonita e atraente. No harém, o encarregado era Hegai. Quando ele viu Esther, ele ficou impressionado com sua beleza e lhe demonstrou favor e bondade. E também a colocou em um lugar privilegiado daquele harém. Enquanto isso, todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e entender o que estava acontecendo com ela. Temendo por sua segurança, ele aconselhou que ela não revelasse sua identidade a ninguém. E lá no harém, as candidatas passavam por 12 meses de tratamento de beleza e recebiam lindas roupas e joias antes de serem apresentadas ao rei. Mas apesar de todo o glamour, essas jovens foram obrigadas a deixar suas famílias para se tornarem propriedade do rei, que provavelmente a maioria delas só teria apenas uma noite com ele antes de ficarem confinadas o resto da vida naquele harém. E para quem quiser saber mais sobre a vida no harém, os tratamentos de beleza que elas faziam e curiosidades sobre os personagens, eu deixei no card e na descrição desse vídeo alguns shorts que explicam esses detalhes. Vão lá conferir quando esse vídeo terminar. Mas voltando ao assunto, quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela o agradou tanto que ele colocou a coroa real na sua cabeça e a fez rainha. Para comemorar, ele ofereceu um grande banquete e declarou aquele dia como um feriado em sua homenagem. Mal sabia Esther do propósito grandioso que Deus tinha para ela. E muitas vezes isso acontece também conosco. Acreditamos que só estamos seguindo as nossas vidas, vivendo normalmente, e nem percebemos o agir de Deus, ou que fazemos parte de um plano maior. Mas Deus está trabalhando e cumprindo seus propósitos. Como diz Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas no momento certo, Deus age e nos faz entender por que precisávamos passar por certos lugares ou provações. Por isso devemos confiar na sua soberania, pois ele faz com que tudo coopere para que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em nós, cumprindo assim o seu propósito. E se havia alguém nessa história que sempre depositava sua confiança em Deus, esse alguém era Mardoqueu. Ele havia se tornado um dos oficiais do reino e estava de serviço à porta do palácio. Quando certo dia ouviu 2 eunucos, que eram guardas do rei, conspirando para matar Assuero. Esther foi informada e imediatamente avisou ao rei em nome de Mardoqueu. No entanto, ele não foi recompensado como era o costume da época.
Algum tempo depois, ironicamente, o rei Assuero promoveu a um alto cargo de autoridade um descendente de Agag, que era um adversário histórico dos israelitas, chamado Amã. Por conta da posição que ele recebeu, o rei ordenou que todos os oficiais deveriam curvar-se diante dele em sinal de honra. Mas Mardoqueu, como era servo de Deus, se recusava a se curvar diante de qualquer homem. E isso incomodou aos outros oficiais, que insistiram para que ele obedecesse à ordem do rei. Mas Mardoqueu não cedeu à pressão, pois ele tinha certeza das suas convicções. E isso serve de exemplo para nós, né? Muitas vezes também enfrentamos pressões no trabalho, na faculdade ou escola, e como cristãos devemos pedir a Deus sabedoria e coragem para nos posicionarmos sempre que necessário. Claro, que sempre com muito respeito, mas firmes na nossa fé. Porque mais vale agradar a Deus do que homens, não é mesmo? Pode ser que enfrentemos consequências negativas, já que toda ação gera uma reação. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é fiel e está atento a tudo o que acontece. E com Mardoqueu, não foi diferente. Quando o arrogante Amã descobriu que ele não se curvava para honrá-lo por ser judeu, ficou furioso. Mas tão furioso a tal ponto de não prejudicar apenas Mardoqueu. Ele decidiu prejudicar todo o povo de Deus. E como eu já disse, ele era descendente de um antigo adversário dos judeus. Mas, para ter êxito no seu plano, ele precisava convencer o rei. Para isso, ele o manipulou e inventou falsas acusações. Ele disse que havia um povo, mas não disse qual era o povo, que tinham certos costumes que eram muito diferentes dos costumes da Pérsia, e por isso não obedeciam às leis do reino, podendo causar um grande problema para aquele império e que a única solução era eliminar aquele povo. O rei Assuero, sem investigar a questão, acreditou cegamente em Amã e ainda lhe entregou o anel real, dando poder absoluto para que ele agisse como bem entendesse. Então Amã mandou que fosse emitido um decreto oficial ordenando o extermínio de todos os judeus e a tomada dos seus bens. Esse decreto foi enviado a todas as províncias, estabelecendo que a execução ocorreria no dia 13 do mês de Adar, quase um ano depois da emissão desse decreto. Quando Mardoqueu soube dessa lei, ele se humilhou diante do Senhor e saiu pela cidade vestindo panos de saco, cobertos de cinza e chorando amargamente como se estivesse de luto. E à medida que a notícia do extermínio se espalhava pelas províncias, os judeus jejuavam, choravam e clamavam pelo socorro divino, buscando o livramento. Enquanto isso, Esté ainda não sabia do que estava acontecendo, e quando foi informada da tristeza de Mardoqueu, ficou profundamente preocupada e imediatamente enviou-lhe roupas para que ele pudesse tirar aqueles panos de saco. E também enviou um eunuco chamado Ataque para descobrir o motivo da aflição de seu primo. Ataque retornou trazendo detalhes da situação junto com uma cópia do decreto para Esther. Além disso, Mardoqueu fez um pedido crucial, que ela fosse falar com o rei e implorasse por misericórdia para que os judeus fossem salvos. Afinal, Esther era a rainha e esposa do rei, então era só mudar o decreto, certo? Errado. Na Pérsia existia uma lei rígida que proibia qualquer pessoa de se aproximar do rei sem ser convocada, e quem desobedecesse seria condenado à morte. Além disso, qualquer decreto selado com o anel real jamais poderia ser revogado. Além disso, Esté mandou dizer a Mardoqueu que já fazia um mês que o rei não a chamava, e que por isso ela estava impossibilitada de fazer qualquer coisa. Mas Mardoqueu respondeu com uma declaração impressionante e poderosa. Ele disse: se você ficar calada em um momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que você se tornou rainha? Que declaração brilhante. Pois com ela, Mardoqueu, além de conseguir despertar Esté para cumprir o seu chamado, demonstrou que a sua confiança estava unicamente em Deus, não em reinos, não em pessoas, independente da sua influência. Ele sabia dos livramentos que o Senhor já havia dado ao seu povo e entendia que Deus é especialista em agir quando ninguém mais pode. Quando não conseguimos enxergar uma solução, Deus tem a resposta. Esther, tocada por essas palavras, decidiu agir, mesmo apesar do medo. Orou e jejuou junto com as suas servas por 3 dias. Ela também pediu que Mardoqueu avisasse aos outros judeus da fortaleza de Suzã para jejuarem também. E no 3º dia, fortalecida pela coragem e capacitação que recebeu de Deus, ela resolveu desafiar a lei persa e entrar no pátio interno do palácio, para que o rei Assuero a visse. E quando ele viu, a recebeu com gentileza e perguntou o que ela desejava. Mas imaginem se esse homem estivesse de mau humor. Ela poderia ser condenada à morte. Acredito que Deus moveu o coração dele para recebê-la com gentileza e preparou todas as coisas para que ela chegasse exatamente no momento certo. Esther foi muito sábia. Ela não foi falando o que ela queria logo de cara, mas convidou o rei para um jantar e pediu que ele levasse também Amã. Durante o banquete, o rei repetiu a pergunta, mas Esther manteve o suspense e disse que só revelaria o seu pedido na noite seguinte, durante o 2º jantar. Quando o evento acabou, Amã estava radiante, se sentindo o homem mais importante do reino.
Afinal, um jantar privativo com o rei e a rainha não era para qualquer um, não é? Mas ao sair do palácio, toda a sua alegria se transformou em fúria quando ele viu Mardoqueu à porta do palácio, já que ele continuava agindo com indiferença e nem se importava com a presença dele. Quando Amã chegou em casa, seus amigos e familiares estavam esperando para ouvir sobre as novidades do banquete. Ele se gabou de todas as conquistas e promoções que havia recebido e de como ele se achava preferido do rei e da rainha. Mas quando ele mencionou sobre Mardoqueu e de como ele despertava sua fúria, sugeriram que fosse construída uma forca de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu. E ainda disseram assim: logo pela manhã, você vai falar com o rei para pedir a cabeça de Mardoqueu. Mas Deus, ele sempre está atento e cuida dos seus. E naquela mesma noite, enquanto conspiravam contra Mardoqueu, o rei Assuero não conseguia dormir. E para passar o tempo, ele pediu que lessem para ele o livro das crônicas do seu reinado. Lá estava registrado que Mardoqueu havia salvado sua vida denunciando a conspiração dos guardas, mas que nada tinha sido feito para recompensá-lo. O rei ficou incomodado com isso e resolveu fazer algo para se redimir. Naquele mesmo instante, Amã chegou ao palácio para pedir autorização para enforcar Mardoqueu. Mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, o rei Assuero o chamou e perguntou: o que eu deveria fazer para recompensar alguém que me agrada? Amã, tomado pela arrogância, achou que a recompensa seria para ele. E Amã sugeriu assim: se o rei quer honrar alguém, peça que um dos seus mais nobres oficiais vista esse homem com o manto real e o conduza sobre o cavalo real pela praça da cidade, proclamando: assim faz o rei a quem ele deseja honrar. O rei gostou da ideia e ordenou: vá depressa e faça tudo isso com Mardoqueu. E Amã teve que obedecer cabalmente. Ele levou Mardoqueu para galopar, mas quem acabou caindo do cavalo foi ele. Eu gosto muito dessa parte da história. É uma das minhas partes favoritas. Ah, como eu gostaria de ver a cara de Amã naquele momento, tendo que honrar Mardoqueu publicamente, quando a intenção dele era enforcar Mardoqueu. Mais tarde, quando Amã voltou para casa frustrado para contar aos seus familiares e amigos o ocorrido, dessa vez eles deram um conselho sábio. Eles disseram que se ele continuasse a se opor a Mardoqueu, ele ficaria arruinado, pois finalmente eles reconheceram que Mardoqueu era servo do Deus Altíssimo e que investir contra ele seria inútil. Porque quem luta contra o povo de Deus, luta contra o próprio Deus. E enquanto eles estavam conversando, vieram buscar Amã para o segundo banquete de Ester. Durante o jantar privativo, enquanto se descontraíam e bebiam vinho, Assuero perguntou novamente: o que você deseja, rainha Ester? Dessa vez, Ester pôs fim ao suspense e revelou que ela e o seu povo foram vendidos para serem destruídos. E indignado, o rei perguntou: mas quem teria audácia de fazer isso? E Ester apontou para Amã e falou: o nosso inimigo é esse perverso Amã. O rei ficou furioso, mas tão furioso que precisou sair para arejar a cabeça no jardim do palácio. Enquanto isso, Amã, com a certeza de que seria condenado à morte, lançou-se em desespero no sofá de Ester, implorando por sua vida. Mas foi nesse exato momento que o rei Assuero voltou e viu Amã perto demais da rainha. Foi então que um dos eunucos disse: majestade, há uma forca no pátio da casa de Amã que ele preparou para Mardoqueu, o homem que salvou a sua vida. E Assuero ordenou: enforque-no lá. E assim, o autor de todo esse caos contra o povo escolhido foi penalizado. Mas, mesmo com a queda de Amã, o problema ainda não estava resolvido. O decreto continuava valendo, já que uma lei selada com o anel real não poderia ser revogada. Por isso, Ester suplicou mais uma vez para que o seu povo fosse salvo. Então Assuero autorizou que um novo decreto fosse feito, permitindo que os judeus se defendessem de qualquer ataque contra eles. E assim, a vitória estava completa. E que história fascinante, não é? Eu encorajo todos vocês a lerem o livro de Ester, porque além de ser palavra de Deus, é uma obra literária incrível, cheia de reviravoltas e muito envolvente. Você certamente aprenderá grandes lições com este livro. Para mim, é maravilhoso ver como Deus guia cada detalhe, mesmo que de maneira implícita, protegendo e cuidando daqueles que clamam por ele. Por isso, eu quero que você saiba que mesmo quando você não percebe, Deus está cuidando de você. E eu gostaria de ler alguns versículos que ilustram esse cuidado. E depois, eu vou fazer uma oração e te convido a participar. A leitura que eu farei está em Mateus 6, a partir do versículo 26, e diz assim: observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber?
O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. E agora nós vamos fazer uma oração, e te convido a se juntar a mim. Senhor, clamamos a Ti para que socorra o aflito e o necessitado, e para que nos conceda sabedoria e coragem para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Livra-nos com a sua mão forte de todo o poder do maligno, e fortaleça-nos em sua graça. Obrigada, Senhor, por estar no controle de todas as coisas, e por fazer com que tudo coopere para o cumprimento do Teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Não esqueçam de inscrever-se, curtir e deixar um comentário. Um abraço e até o próximo devocional.